Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 8 de maio. Veja agora os destaques de hoje. Flagrante de assalto. A história do arrombamento de uma loja que não deu certo. A gente vai te mostrar os detalhes. Feminicídios em Porto Alegre foram 4 este ano. Saiba por que estas mulheres nunca haviam registrado a ocorrência dos agressores. Primeira semana de comércio parcialmente aberto na capital. Vamos falar ao vivo com o prefeito Nelson Marquesan sobre o assunto. Coronavírus no futebol. O atacante do Grêmio e mais 2 funcionários estão com a Covid-19. Prova de amor à distância. Como será a comemoração do Dia das Mães em meio à quarentena? O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e que vai até 1 da tarde, já está no ar. O Dia das Mães está chegando, próximo domingo. E o movimento no centro da capital, assim de gente, desde cedo. O colega Lucas Abate está lá ao vivo e mostra pra gente como é que está a movimentação agora. Não é mesmo, Lucas? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, muito movimento no centro de Porto Alegre. Desde cedo a gente vai percebendo, André, que o movimento vai aumentando conforme o passar da manhã. Até porque foi uma manhã bastante gelada, então muita gente saiu um pouco mais tarde de casa. Logo por volta das 8, 9 horas da manhã tinha pouca gente no centro. Mas agora, André, aqui no Largo Glênio Pérez, região da Borges de Medeiros, até mesmo Voluntários da Pátria, muita gente por aqui. Porque é véspera de Dia das Mães, muita gente aproveitando para fazer as compras de última hora e também aproveitando a reabertura gradual do comércio que permitiu, o decreto da Prefeitura que permitiu, a partir de terça, que as lojas de rua, que se enquadram como microempresas, possam abrir e atender ao público normalmente. Só que, André, conversei com alguns lojistas hoje pela manhã, apesar da abertura, apesar do fluxo, a expectativa não é das melhores para algumas pessoas. Vamos conferir agora a reportagem com o balanço inicial desses primeiros dias de vendas. O aumento do movimento no centro de Porto Alegre ainda não provocou impactos nas vendas dessa loja de roupas da Voluntários da Pátria. As vendas estão ainda muito baixas, né? Porque a gente teve que entrar com a venda online, né? E a venda online ela é boa, só que não se compara com a venda física, né? Nesta loja, que atende no chamado atacarejo, as vendas estão se aproximando do esperado antes do fechamento. O fluxo está ficando até melhor porque tem muitas lojas assim, as grandes estão fechadas, né? Aí tem mais vendas. As floriculturas também dependem bastante das vendas de Dia das Mães. Para ajudar o setor, o Ministério da Agricultura recomendou a abertura por 2 semanas em todos os estados. Nessa aqui, na zona sul da capital, houve aumento nos pedidos. Se fazer presentes para as mães que não estão perto e acabam escolhendo então presentes para principalmente flores, né, que todo mundo gosta de receber flor, para presentear as mães. Segundo pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, 55% dos micro e pequenos empresários esperam queda nas vendas de Dia das Mães. É inevitável, né? Inevitável, até porque muita gente segurando o dinheiro, né? Meio à pandemia, segurando o dinheiro, a preocupação de sair, né? Se mantendo dentro de casa, né? Na medida do possível. Então, por isso, sim, uma queda bastante grande em relação às vendas do ano passado. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Vamos entrar nessa questão também da abertura do comércio, né? Como fazer essa medida, qual medida de abertura do comércio e também tendo esse controle sobre a contaminação do coronavírus. Sabe que o prefeito disse hoje de manhã que a partir de agora, atenção, vai ter uma explosão no número de casos de coronavírus aqui em Porto Alegre. Ele vai explicar daqui a pouco ao vivo pra gente. Bom, ainda falando sobre o movimento no centro da capital, a gente vai conversar com o Lucas Abate, porque acontece nesse momento uma iniciativa da própria prefeitura para ajudar as pessoas, né? Porque agora o inverno está chegando. A Estael Cias mandou aqui temperaturas abaixo de 5 graus em muitos municípios do Rio Grande do Sul. Então, por isso a campanha do agasalho, né? Que também se adaptou em meio à pandemia, não é mesmo, Lucas Abate? Pois é, André, porque se muita gente foi até o comércio hoje para fazer as compras de frio, muita gente não tem alternativa. Os moradores de rua estão passando bastante necessidade nesse ano
E para adaptar a campanha do agasalho, que sempre era feita no comércio, às vezes dentro dos ônibus, a Prefeitura nesse ano decidiu inovar e fazer uma espécie de drive-thru. Assim como teve até mesmo nas vacinas, que as pessoas iam dentro do carro e faziam as doações, agora foi colocado para a campanha de agasalho aqui no centro de Porto Alegre. Então, como é que funciona, André? Vou mostrar aqui, tem bastante gente por aqui. Tem essa tenda azul, as pessoas chegam com o carro pela Borges de Medeiros, em frente ao Paço Municipal, deixam a doação sem nem descer do carro. Os próprios servidores, voluntários da Prefeitura acabam trabalhando por aqui, pegam e já recolhem essa doação. Serão vários pontos de drive-thru aí nas próximas semanas, até o início de julho vai ter esse ponto de recolhimento, e nessa primeira semana vai ficar aqui na Borges de Medeiros, bem em frente ao Paço Municipal, uma região com bastante circulação de pessoas. Um pedido da Prefeitura, André, e daqui a pouquinho a gente vai tentar falar com a primeira-dama que está coordenando essa operação, ela está inclusive falando com algumas pessoas, é o pedido da Prefeitura que as pessoas tentem dar as roupas limpas, porque muitas vezes vem roupas sujas, vem roupas que não têm condições de uso, então o pedido é que as pessoas tragam roupas em condições e também limpas. E mesmo com essa limpeza, elas vão passar aí cerca de 14 dias em locais ensolarados para evitar o contágio do coronavírus para essa população de rua que é tão vulnerável. E a gente vê que a movimentação está grande por aí, né, Lucas? Sim, bastante gente por aqui. Deixa eu ver aqui, André, só um minutinho aqui, ó. Primeira-dama, Tainá Vidal, chegando aqui. Tudo bom, Lucas? Tudo bem? Estamos bem? ao vivo. Como é que está sendo a adesão da população nesse primeiro dia? Olha, está sendo maravilhosa, estou super feliz. Mal inauguramos, já tivemos diversas doações aqui, como o Lucas viu. E a ideia é essa, gente, é que a gente não pare, que a gente continue ajudando, mas seguindo as regras de orientação do Ministério da Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, sempre cuidando do isolamento social, por isso o drive-thru. E foi super bem aceito, o pessoal aproveita que está em stay at home para dar uma volta de carro e já entrega essa doação. Venham vocês também conhecer a nossa drive-thru e nos ajudar a esquentar toda a população de Porto Alegre. Quais são os cuidados para quem doa e também para quem recebe? Quais são os cuidados que a Prefeitura está tomando? Ó, o que a gente está fazendo? A quarentena das roupas, para que não haja um risco de infecção através da doação. Então a roupa chega e ela vai para a quarentena. Fica os 14 dias ali e depois a gente começa as entregas. Graças a Deus, Lucas, a gente já teve 15 mil doações em roupas e a gente já deixou na quarentena, na pré-campanha, e a gente já vai começar a entregar. E agora chegou bastante roupa. O que eu peço para vocês? Cuidem a higiene da doação, se vocês puderem separar, deixar num saquinho, até higienizar com spray mesmo, com álcool em gel, já ajuda. Igual a gente vai deixar na quarentena para não exista nenhum risco, né, Lucas? Tá bom, então, muito obrigado, primeira-dama Tainá Vidal, que está coordenando, André, essa campanha do agasalho, que nessa primeira semana, nesse primeiro momento, vai ficar aqui na Borges de Medeiros recebendo as doações diretamente dos carros. Obrigado, Lucas. Muito bem, esse aí o Lucas Abate conversando com a primeira-dama. Mais alguma informação daí dessa campanha, ô Lucas? Não, só para reforçar, então, que esse drive-thru vai ficar em pontos itinerantes de Porto Alegre, vários pontos nessa primeira semana aqui na Borges de Medeiros, e vai seguir aí durante todo o inverno até o mês de julho. E tu tem outros pontos também, Lucas? Se não tiver agora, pode dar depois. Sim, pra gente saber onde é que depois a gente retorna, então, são vários pontos, André, legal. Não só na região central, mas também nos bairros, para facilitar a população. Tá bem, obrigado. E olha só, a temperatura em Porto Alegre hoje, de acordo com dados do INMET, né? Estael Cias passou pra gente 8 graus e 9 décimos aqui em Porto Alegre, mas teve temperatura bem mais baixa, abaixo de 5 graus, ó. 2 graus e 3 décimos negativos em Pinheiro Machado, em Soledade, menos 1,6, Farroupilha, menos 0,2, Canela 0,1 e por aí vai, temperaturas bastante baixas. Agora são 11 horas e 43 minutos. 11 horas e 43 minutos. Eu quero que você fique agora com um recado. Preste atenção. Hoje eu quero falar para você que já passou dos 50 anos e tem dores pelo corpo, inchaços nos pés e pernas. Tudo isso é muito ruim para você que não consegue fazer as tarefas básicas. Abrir a porta, levantar do sofá, por exemplo. Pare de sofrer com tudo isto tomando o Super Cálcio D. Eu vou chamar o Rafael para falar como combater tudo isso, hein, Rafa? Olá, André, boa tarde. É muito simples. Basta cálcio, ferro, magnésio e vitamina D. Super Cálcio D é um complexo polivitamínico. O cálcio fortalece seus ossos, o ferro dá mais disposição, o magnésio vai lubrificar as juntas, tirando os inchaços, e a vitamina D
Pare de sofrer com tudo isso. 20 dias de uso, as dores no corpo, nas articulações começam a desaparecer. E o André tem promoção especial para agora, não é mesmo, André? Tem sim. Liga 0800 644 6868. Na compra do kit Equilíbrio, você comprando agora vai pagar a metade do preço. Ligue 0800 644 6868. Você pode parcelar em até 6 vezes no cartão e não paga a taxa de entrega. Aproveite essa promoção e pare de sofrer. Super Cálcio D é mais saúde para você. Muito bem, já estou aqui de volta. Olha só, perseguição policial em Porto Alegre. Teve um carro roubado e até acidente. Nossa, olha só, tiroteio também, hein? Teve tiroteio também. Tudo isso aqui em Porto Alegre, em seguida os detalhes. E olha só a pureza das crianças. Durante a pandemia, meninas transformam uma brincadeira em solidariedade. Olha, cada criança que a gente vê com ideias geniais e ajudando outras pessoas. Eu vou para um rápido intervalo, mas olha, é rapidinho. Fica aí, eu já volto. 11h49, nós estamos de volta com o SBT Rio Grande. Vamos até 1h da tarde com muita informação. Inclusive, vamos lá, direto para a redação. Um flagrante na região noroeste aqui do estado. Ladrões arrombaram uma loja no centro de Cruz Alta. As informações com a Lu Coman. Oi, Lu. Oi, André. Tudo bom? Tudo bem. Bom dia para o pessoal de casa também. Bom, dessa vez, pelo menos, fim da linha para os ladrões, né, André? Que essa semana a gente mostrou vários casos em que os ladrões levaram e conseguiram fugir. Esses homens que aparecem aí nas imagens, 2 homens e um menor, eles chegaram nesse carro até uma loja que fica bem no centro ali de Cruz Alta. Aí eles desceram, quebraram o vidro, né? Isso aconteceu na madrugada de quinta, tá? Bom, e aí o que eles fizeram? Olha só, eles fizeram 4 viagens. Olha que cena mas impressionante. peraí, só um pouquinho. Quem é que passou ali do lado deles enquanto eles fugiam? Tu viu? A Brigada Militar, pois é. Por isso que, exatamente por isso que eles fugiram ali, quase um dos bandidos foi arrastado pelo carro. Olha lá tudo de novo. Eles chegaram, quebraram o vidro, entraram na loja, fizeram 4 viagens, entre aspas, ali para conseguir drive-thru do crime. Exato, para conseguir carregar toda a mercadoria, né? Várias roupas. E aí, olha, eles foram jogando ali dentro do carro, foram jogando. Bom, o que aconteceu? Quando eles ouviram a sirene da Brigada Militar, eles entraram de qualquer jeito e arrancaram. Um deles quase nem entrou. Ficou... Exato, um deles ficou meio que pendurado ali, né? Do lado de fora ali do carro. E lá vem a polícia. Olha lá a polícia, olha só. Ele vai entrar. Meu Deus, quase não entrou. Ele saiu ainda correndo ali do lado. Não, né? olha. A Brigada Militar, André, ela tinha recebido uma informação de que esses indivíduos, nesse automóvel, né, eles tinham tentado arrumar uma outra loja anteriormente. Também uma loja de vestuário, de roupas, né? Aí, quando a Brigada Militar chegou lá, eles não estavam mais lá, tinham desistido desse arrombamento. E aí, claro, eles começaram a fazer rondas. Até que encontraram aí esses indivíduos. Ô, Lu. Diga. Para quem está chegando agora, 11h51, seja bem-vindo ao SBT Rio Grande. A gente está mostrando imagens, a Lu mostrando para gente nessas imagens de Cruz Alta, deste crime, deste arrombamento a uma loja, né, Lu? E quando eles estavam achando o que eu chamei o drive-thru do crime, né? A gente vê tanto agora acontecendo o drive-thru de doação de roupas para a campanha do agasalho. A gente vê cenas lamentáveis como essa aqui, que aconteceu em Cruz Alta. E a criminalidade achando que estava fazendo arrastão. E estavam mesmo. Olha Mas ali, eles... a história não foi longe. Demoraram 4 viagens ali para encher o carro de roupa. A gente vê que eles levam muita coisa ali nos braços, muita coisa mesmo. Só rindo, viu? E aí, quando a Brigada Militar se aproxima ali, olha lá vem ela, eles arrancam. Esse de vermelho não tinha espaço para ele. Exato, quase. Ele não tinha espaço, quase ele foi não conseguiu entrar, de tanta mercadoria roubada. Não tinha espaço, aí ele tentou ir para o banco da frente. A imagem não é complementar, eu não sei se ele conseguiu entrar, mas aí a polícia logo parou. Com certeza, já conseguiram fechar ali o veículo, né? Eles ficaram ali bem na cola desse palio aí que estava lotado aí dessas roupas roubadas. E aí os indivíduos acabaram batendo, tiveram escoriações leves, né? Mas enfim, os 2 homens foram presos, o menor, porque um deles era menor, foi apreendido e a mercadoria felizmente foi recuperada, né, dessa loja aí, que, enfim, foi arrombada na madrugada de quinta-feira no centro de Cruz Alta, André. Pois é, a perseguição não parou aí, porque, olha ali, ele entrando e deixaram coisas pelo caminho. Porque o que aconteceu? Eles conseguiram fugir e aí, em seguida, começou a perseguição. Eu achei que tinha parado logo em seguida, mas não. Não, eles conseguiram. Aí teve perseguição pelas ruas da cidade de Cruz Alta, até que então a polícia conseguiu segurá-los. Mas olha só, vamos só mais uma vez ver eles entrando desesperadamente, o de vermelho, quando se dá conta que a traseira ali do carro estava cheia, não tinha lugar para nada. Desesperou. E ele disse, e agora?
E agora, José, para onde é que eu vou? Um deles não conseguiu entrar no carro e fugiu a pé, né? Pois é, a gente vê que ele não consegue entrar ali, né? Logo ali na porta da frente, olha só. Olha o desespero dele. Ele vai ali, ele ainda tenta correr, mas é claro que ele não consegue correr na mesma velocidade do carro, né, André? Felizmente, eles foram presos, né, os indivíduos, o menor apreendido, e toda essa roupa aí que eles estavam levando dessa loja aí de vestuários foi recuperada, estava dentro, né, do carro, tudo jogado ali, de qualquer jeito. Trabalhar que é bom, nada. Não, é mais fácil roubar, né, pra essa gente, né? É um absurdo. Falar em perseguição, teve um roubo a carro e também perseguição e acidente na Zona Sul de Porto Alegre, Lu. Pois é, um horror, né? Um pânico aí na Zona Sul de Porto Alegre na noite dessa quinta-feira. O grupo foi preso, felizmente, pela Brigada Militar depois que o carro deles bateu ali na rótula da Juca Batista com a Eduardo Prado. O que aconteceu nessa história? O Voyage roubado, né? Ele bateu numa caminhonete que estava sendo conduzida por uma mulher e aí foi parar bem em cima ali do canteiro. Essa perseguição começou antes, né? Pouco antes ali das 10h30 da noite, no bairro Ipanema, que também é ali na Zona Sul, aqui de Porto Alegre. O carro, esse que foi roubado, na verdade, ele era de um motorista de aplicativo, que estava começando ali, tinha recém-chegado ali para esse local, onde ele acabou sendo assaltado, para começar uma corrida. Aí ele foi abordado por 2 homens e um menor. Mais uma vez, 3 indivíduos, 2 maiores e um menor. O motorista entregou as chaves do carro, só que aí 2 pessoas que estavam ali nas proximidades e viram o assalto, imediatamente avisaram a polícia, que é o que a gente sempre deve fazer, né, André? Porque a gente consegue evitar aí o mal maior. E aí a Brigada Militar começou a ir atrás do carro. E que perseguição, hein, Lu? Sim. Quantos tiros? Muitos. Teve tiroteio, Vários, né? teve tiroteio. E cedo da noite, né? Sim, 10h30 da noite. Enfim, tem muita gente ainda circulando, né, pelas ruas. A gente ainda tem movimento, tem trânsito ainda. E aí, enfim, começou aquela perseguição ali pelas ruas da Zona Sul, aquela perseguição de filme, trocas de tiros. Os moradores começaram a ouvir aquilo tudo. Olha aí. Olha só. 3, pelo menos. Nesse ponto, né? E porque os moradores conseguiram, inclusive, gravar, porque eles estavam ouvindo. Aí você imagina, até você chegar lá e começar a gravar, significa que teve outros tiros também, né, André? E aí, tu vê só, a polícia, né, com tanta coisa para se preocupar, tem que ficar correndo atrás desses criminosos aí, que eu queria muito saber. Eu não duvido que sejam pessoas que foram liberadas, né, por causa da pandemia. Não duvido. Bom, vamos a um outro assunto agora então, Lu. Com a Lu era isso? Ou a gente vai... A gente segue mais um pouquinho. A gente segue mais um pouquinho. A Lu fez uma reportagem. Ontem nós mostramos, inclusive, né, um acidente que teve. Um homem matou a ex-companheira inconformado e saiu em fuga e se acidentou. E aí a gente conversou muito ontem, né, Lu, sobre os feminicídios no estado, os feminicídios aqui em Porto Alegre. E Porto Alegre teve pelo menos 4, né? 4 vítimas. Esse ano. Isto agora em 2020. Isso. E chama a atenção uma informação, quero que você que está nos acompanhando, preste atenção nessa informação, que nenhuma delas tinha registrado na polícia ocorrência sobre violência doméstica, Lu. Se fizesse uma reportagem sobre isso, fala um pouquinho. Pois é, André, eu passei ontem à tarde um bom tempo conversando com a delegada Tatiana Bastos, que é da Delegacia da Mulher. Estava conversando agora mesmo com ela pelo telefone para saber se tinha novidades e ela me repassou esse número. Ou seja, em 2020 até agora, né, a início de maio, a gente tem 4 feminicídios em Porto Alegre. Em relação ao ano passado, é praticamente o mesmo número. Mas o que chama a atenção é isso que você estava comentando aí para os nossos telespectadores. Nenhuma das vítimas tinha qualquer denúncia ou ocorrência de agressão, né, contra os seus companheiros ou ex, e também não tinham nenhuma medida protetiva de urgência. Muitas mulheres dizem assim, mas não adianta. Mas as pessoas têm que entender que esse é o recurso que pode salvar a vida delas. No ano passado, André, 91% das vítimas de feminicídios também não tinham ocorrências. Então, é um dado muito sério que vocês conferem agora nessa reportagem. O último vídeo enviado para a mãe mostra uma jovem de 22 anos alegre e feliz. Luísa Vitória Bica Gonçalves havia se formado em nutrição no mês de março. Na faculdade, ela sempre tentou agregar, assim, ela sempre quis que todo mundo se desse bem, que todo mundo fizesse as coisas juntos, os trabalhos. Há poucos dias, Luísa terminou a relação de 5 anos com Fábio Freitas de Medeiros, de 35 anos.
Na noite de quarta-feira, o ex-companheiro foi até a casa da jovem, na Avenida Protásio Alves, buscar as roupas. Os dois discutiram no portão, onde ele matou a jovem. Segundo algumas testemunhas, tudo se deu muito rapidamente, até pelo horário em que a mãe ouve o grito dela e aí sim aciona inclusive uma amiga que se desloca até o local para prestar um auxílio, para prestar ajuda. Ele desfere uma facada com uma lâmina bem grande e também foi encontrado no local, além das vestes, de todos os pertences desse agressor, uma soqueira e uma rosa. Luísa morreu na hora. Testemunhas contaram que o homem havia feito ameaças. No ano passado, ele tentou estrangular a jovem. Para nós está sendo muito difícil, né, assimilar tudo isso, porque era uma menina muito sonhadora, muito dedicada. O homem saiu dirigindo em alta velocidade e capotou o carro. A polícia acredita em tentativa de suicídio, pois ele estava com uma corda amarrada no pescoço e no banco. Fábio foi preso em flagrante e internado no Hospital Cristo Redentor. O Centro Universitário Metodista IPA, onde Luísa estudou e a mãe trabalha, decretou luto oficial de 2 dias. Segundo a Delegacia da Mulher, este é o 4º feminicídio do ano em Porto Alegre. E todas as vítimas tinham algo em comum. Não possuíam ocorrência de violência contra os agressores e nem medida protetiva de urgência. Recursos que podem salvar vidas. Em abril, a advogada Maria Elizabeth Rosa Pereira, de 65 anos, foi morta com um tiro na casa do companheiro, na zona leste da capital. O homem, um PM da reserva, é o principal suspeito e também tentou se matar. A vítima era a presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos e nunca havia feito denúncias contra o namorado. Desde 2016, a gente percebe que a grande maioria das vítimas não possui nenhuma medida de proteção. Então, esse silêncio, com certeza, tem sido o maior cúmplice dessas violências ou dessa progressão de violências, porque nós sabemos que nenhum crime de violência doméstica e familiar se inicia com um feminicídio. Impressionante, né, Lu, essa informação, porque a gente vê, por um lado, né, aquele coração de mulher que a união da família, de perdoar, de ouvir o companheiro, querer a presença dele, desejar que ele seja a pessoa que ele não é. Isso acontece muito, a chamada idealização, né, Lu? Com certeza. Quer dizer, essas pessoas não são aquilo que essas mulheres desejavam, não há dúvida disso. Com certeza. Mas a gente vive nessa cultura, né? É uma cultura enraizada, histórica. A gente tem, enfim, desde os séculos passados aí, a gente tem relatos, enfim, que a mulher, ela sempre era o objeto. Em alguns momentos da história, os maridos podiam, inclusive, bater. Então, a gente precisa mudar o rumo dessa história, André, e o quanto antes. E é o que eu disse ontem, esses homens, o que eles têm é amor? Não sei. Amor. Isso não é amor. Eu também acho que não é. Não é amor. Eles têm um sentimento de posse, de propriedade, ou é minha ou não é de ninguém, é uma coisa totalmente absurda. Então, que usassem esta coragem que eles têm para fazer o que fazem, para buscar uma ajuda. Exato. Vai buscar uma ajuda emocional, psicológica. E as mulheres não podem se calar, né, André? Eu acho que não podem. E aí a mulher quer preservar o ambiente, preservar a família. Ou tem vergonha. Ou tem vergonha, não quer assustar. O marido pede perdão, que ele vai mudar a partir de agora, vai ser uma nova pessoa e vão viver felizes para sempre. Ou eles ameaçam, né? Se você me denunciar, eu te mato. Também. Se você denunciar, eu me mato. Tem todo esse jogo emocional. Eu acho que vamos reforçar aqueles canais de comunicação para as mulheres denunciar, André. Isso aí. Tem o 180, eu acho que a gente tem aquela telinha, né? Vamos mostrar aí. Vamos lá, ó, o 180, a mulher pode fazer a denúncia, tem a delegacia online, que já está permitido fazer a ocorrência online, e ainda o WhatsApp da polícia, ou seja, se daqui a pouco o agressor está perto, pode usar então esse também o WhatsApp da polícia ali, 98-444-0606, também tem o 190, né, André? Então, e as mulheres têm que fazer, olha, uma foto dessa tela aí, vamos botar a tela cheia ali para fazer uma foto e terem... Faz um print. Né, as pessoas fazem uma foto e guardem esses números que são essenciais. Lu, por falar em número 180, olha só, uma campanha que vem lá de Cachoeirinha, aqui de Cachoeirinha, região metropolitana. A polícia está distribuindo máscaras, né, com o número do Disque Denúncia impresso, né? Perfeito, né? Olha que baita iniciativa. Então, para comprar essa máscara, né, tem que fazer a doação de 5 quilos de alimentos ou R$10, né? E tudo que está sendo arrecadado vai ser doado para quem? Para as vítimas de violência doméstica lá na cidade. Reportagem na tela.
As máscaras vêm com um 180 escrito bem grande, que é o telefone do Disque Denúncia. Portanto, tem duas utilidades: proteger do coronavírus e alertar sobre a violência contra a mulher. A iniciativa é da Associação de Justiça e Apoio às Mulheres, a AJAN, lá de Cachoeirinha, na região metropolitana. Para poder adquirir uma máscara, basta fazer a doação de 5 quilos de alimentos ou então de R$10. Essas doações são entregues pela Patrulha Maria da Penha, da Brigada Militar, às mulheres vítimas de violência que vivem na cidade. A mulher que está dentro do ciclo de violência, ela já se sente, ela já está numa situação, já é uma vítima. Agora o isolamento ele é uma prática do agressor, então para que ela já não tenha contato com a sociedade, com a sua família. E agora mais ainda, né? Porque se ela tem contato com a amiga percebe, oferece ajuda e ela se sente à vontade para contar, porque a vítima ela tem vergonha, né, de procurar ajuda. Ela acha que que a relação, a culpa muitas vezes é dela. 30 das 95 mulheres que têm medida protetiva na cidade já foram beneficiadas. Outras já estão na lista para receberem principalmente os alimentos. Quem já doou fez questão de contar. Querem inspirar outras pessoas. Adquirindo a minha máscara, eu doei 5 kg de alimento. Todo tipo de violência doméstica deve ser denunciado. Temos que ligar para o 180 e fazer a nossa denúncia. Vamos ser a voz daqueles que não podem falar, que não podem se manifestar contra o sofrimento que passa diariamente. Livre uma mulher da escravidão ou de um futuro feminicídio. Contamos com seu apoio. Ligue 180. A campanha está ganhando força para atender mulheres em outras cidades. Já chegou também a Polícia Civil. Para que a gente ache uma forma também de chegar àquelas mulheres que fazem as denúncias pelo 180. Porque essas mulheres também, é um número grande delas que estão denunciando e que estão em casa com o agressor. Você que muitas vezes está cumprindo um isolamento social e com um agressor, uma pessoa que está praticando violência ao seu lado, o nosso recado é: procure ajuda. Procure os nossos telefones de contato, denuncie pelo Disque 180, procure o WhatsApp da Polícia Civil, que é o 984440606, ou procure qualquer outro canal de Disque Denúncia que nós chegaremos até você. Não se cale, o silêncio tem sido o grande e maior cúmplice da violência. A gente vai botar mais uma vez os números, né? Tem o Disque Denúncia, que é 181, e esse 180, que é o Disque, né, de auxílio às mulheres com relação à violência à mulher. Então é importante que se tenha esses contatos, esses números. Aquele número que tem o WhatsApp é um serviço que ele foi criado agora em meio à pandemia, justamente para que as mulheres possam pedir ajuda para a polícia diretamente, né? De maneira até silenciosa, uma vez que estão aí confinadas muitas vezes dentro de casa com os maridos agressores. Então tem todos esses números e esses contatos, que é o 180, e ali o Disque Denúncia 181, e tem o número 190 da própria Brigada Militar. E aí tem o 51984440606. Meio-dia e 6 minutos agora. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o prefeito de Porto Alegre. Temos assuntos, claro, o principal não adianta é o coronavírus, né? Como está a estrutura, e o prefeito já disse que a partir de agora nós vamos notar um aumento expressivo no número de casos e também de mortes relacionadas ao coronavírus aqui em Porto Alegre. Porque a gente vai saber logo em seguida. Vamos dar uma olhadinha antes no mapa do coronavírus que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, como é que está a situação nesse momento. Vejam só, Porto Alegre, ó, como disse o prefeito, né, que a partir de agora a gente ia notar um aumento expressivo. Já são mais 16 casos, assim como temos também em Passo Fundo, mais 9, mais um caso em Lajeado, temos mais um caso em Canoas. Vamos abaixar um pouquinho na tela para a gente ver outras regiões. Me chama muita atenção Bagé. Vocês lembram que Bagé foi o centro logo no início, né, da pandemia? Começou pelo médico lá da Santa Casa de Bagé e que espalhou para outras pessoas. Eu não sei qual é a estratégia sendo usada por Bagé, mas me chama muito a atenção que o número parou em 29 e conseguiram segurar. Uma curiosidade que eu tenho. A cidade de Estrela, região dos Vales, né? Estrela, Lajeado, aquela região toda, mais 3 casos em Estrela.
e por aí vai. Ao todo, vamos dar uma olhadinha, volta lá para cima, por favor, para a gente ver o número de casos no Rio Grande do Sul. Lá em cima a gente consegue ver, olha só, 91 mortes, 2.220 pessoas confirmadas. Hoje de manhã, o prefeito Nelson Marquesan Júnior disse que a partir de agora nós vamos ter uma explosão no número de casos de coronavírus aqui na capital gaúcha. E por que isto vai acontecer a partir de agora? É a pergunta que a gente vai fazer diretamente para ele, que está acompanhado, né, com o Lucas Abate, no centro de Porto Alegre, ali no Paço Municipal, né, Lucas? Pois é, André, a gente atravessou, veio do drive-thru ali no Largo Glênio Pérez até o Paço Municipal para conversar ao vivo agora com o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Prefeito, já ouviu sua pergunta, pode responder diretamente ao André, prefeito. Por que vai explodir o número de casos? Boa tarde. Prazer conversar com vocês, quero agradecer a cobertura competente e responsável que vocês estão dando para esse tema que tem uma importância mundial. Então, parabéns aos telespectadores aí que estão assistindo vocês. Hoje nós iniciamos, essa semana, na verdade, um aumento das testagens, um aumento muito grande de testagens. Hoje no mundo, em poucos lugares do mundo, o número de casos é uma referência segura, porque o volume de testagens, de exames para confirmar se a pessoa tem coronavírus é muito baixo. Porto Alegre está iniciando um volume muito grande. Todos os cidadãos porto-alegrenses que tiverem algum sintoma gripal pode se dirigir às nossas 137 unidades básicas de saúde ou às 6 tendas que nós temos para atender pessoas com alguma síndrome respiratória para verificar se o médico recomenda que faça um exame para testar se está com coronavírus. Como a testagem vai aumentar muito, então os casos confirmados também vão aumentar. Isso não é motivo de susto para a população, né? Isso é motivo da população ficar, inclusive, mais confiante de que nós estamos fazendo tudo aquilo que a medicina e que os países que são referência recomendam. Testar e testar quando for necessário. E também é importante dizer que nós liberamos algumas atividades a partir do dia 5 e que isso gerou, sim, um maior movimento na cidade. De que, portanto, o movimento gera contato e o contato gera contaminação. Então, o número também de casos em Porto Alegre deverá aumentar em virtude disso. Antes de concluir a resposta, o número de óbitos talvez aumente e o número de utilização dos leitos de UTI também aumente, né? O problema é se eles aumentarem em uma velocidade maior do que deve aumentar. Muito bem. Lucas, quer fazer uma pergunta ou eu posso seguir daqui depois? Pode seguir daí, André. Prefeito, eu quero fazer um outro questionamento para o senhor. O senhor é muito criticado pela sua objetividade, não é verdade? E eu sei que o senhor vem sofrendo uma pressão muito grande de alguns setores, principalmente com relação à retomada, né, da normalidade, o que é impossível nesse momento. Aliás, sendo muito criticado e em algumas situações até se extrapola essa crítica ao senhor. Mas eu aprendi muito lá no início, quando o senhor disse na primeira entrevista, que o senhor chegou até a se emocionar no final, no início da pandemia, que o vírus estava entre nós. Com essa sua objetividade, eu queria que o senhor falasse de duas questões. A primeira delas, bastante polêmica, a volta do futebol, a volta de torcedores nos estádios. Ontem a Holanda disse que futebol na Holanda com torcida só quando tiver a vacina contra a Covid-19. Então, objetivamente, duas questões. Esta, com relação à pressão que o senhor vem sofrendo e a abertura, né, a possibilidade do futebol, afinal, o senhor disse claramente que, por enquanto, esse ano o futebol com torcida, o senhor disse que não, e assustou muita gente. E a segunda questão que eu sou cobrado muito quando entrevisto o senhor é sobre as finanças da prefeitura. Como vai ficar as finanças daqui para frente? Então, essas duas questões, dupla Grenal e finanças da prefeitura, servidores, enfim. Olha, André, acho que antes de responder essas duas perguntas, vou fazer uma observação em cima da tua em relação à minha objetividade. A cada 2 anos tem eleição e aí as pessoas podem escolher um político que vai ser objetivo, um gestor público que vai ser objetivo, ou um político que vai ser subjetivo e continuar a fazer tudo aquilo que a gente critica na política, né? Que é enrolar, enrolar, enrolar. Então eu lamento, mas eu me sinto com a minha consciência muito tranquila quando eu falo as verdades de forma mais claras que de acordo com as informações que eu tenho. E a informação, como tu bem disseste, é essa. O vírus está e ficará entre nós para sempre.
né? E não se tem uma vacina, e os prazos em relação a todas as experiências mundiais é que a vacina demora em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Tomara que seja diferente. Agora, antes de nós termos uma vacina, a nossa vida toda ela vai permanecer diferente. Não como está, mas também de jeito nenhum como era, né? Nós temos uma pós-economia, né? Uma pós-vida. As pessoas acima de 60 anos, no mundo inteiro, 85%, André, de quem veio a óbito tem mais de 60 anos. Essas pessoas não podem ter uma vida normal como se nada estivesse acontecendo. Elas têm que se proteger mais. E com relação ao futebol, o que nós dissemos é que ele é um esporte onde 22 pessoas correm no campo, mais os juízes, mais equipe de preparação técnica. Então, ele não é algo que agora, este mês, está no nosso horizonte de poder dizer de qual é a data que ele vai reiniciar. O treinamento técnico, o treinamento de condicionamento físico. Sem torcida. Dos esportes competitivos, pois é, e ainda mais tem a torcida, sem falar na questão da torcida, né? Então a gente continua conversando com a federação, com os presidentes de time de futebol, com os atletas, sem nenhum problema, mas dia a dia, eu usei uma expressão que eu acho que traduz muito isso, né? Acho que nem sei se é correto o jeito que eu falo, mas a cada dia a sua agonia, ou cada agonia do seu dia, né? Porque são muitas informações. Por exemplo, ontem nós tivemos 43 novos casos confirmados de coronavírus. Isso foi o maior número desde o início. A gente foi atrás e eram os exames que vieram dos laboratórios privados de uma vez só. Então, todos os dias a gente tem que fazer análise de todos os números. A tua segunda pergunta, além do futebol, qual era? Eu me esqueci, desculpa. Não, eu perguntei a do futebol e a questão dos servidores públicos, a questão financeira da prefeitura, que é importante a gente falar também. Eu sou muito questionado sobre isso, a preocupação dos servidores e prestadores de serviços. Depois de 20 anos, André, depois do esforço gigantesco que a gente conseguiu fazer as reformas, esse ano a gente iria entregar a prefeitura no azul, entregando muito serviço, né? Acho que dá para reconhecer que as praças e parques ficaram mais bem cuidadas da cidade, que a cidade ficou mais limpa, porque nós aumentamos o volume de recursos na limpeza, as vias começaram a melhorar em relação aos tapas-buracos, né? A gente aumentou muito. Com essa crise, a gente já teve no mês de abril 30% a menos de receita. Então, a gente tem uma projeção esse ano de ter 650 milhões a menos nos cofres do município. Apesar de todo o nosso esforço, a gente vai ter dificuldades financeiras, né? E graças ao nosso esforço, a gente vai ter menos dificuldade do que se não tivesse feito as reformas que a gente fez. Então, se a gente não tiver alguma ajuda federal, que é o que acontece no mundo inteiro, os governos federais se aguarda, né? Trabalham, né? É o que se aguarda. Mas foi aprovado, dificilmente né, vai conseguir. Foi. E alguns dias eu também vou aqui, através de vocês, comunicar à sociedade do que a gente vai conseguir manter. E vão ter um volume muito grande de investimentos na cidade que serão mantidos, porque são recursos de financiamentos e recursos privados de parcerias e concessões. Então, eu queria dizer assim do esforço gigantesco que a gente está fazendo, sem perder o foco em manter essa transparência e essa objetividade criticada por alguns, André. O frio está chegando. Quando é que as pessoas vão poder marcar consulta pelo aplicativo aqui em Porto Alegre, hein, prefeito? Pô, a gente já está... Essa é uma notícia para nós muito feliz, André. A gente contratualizou o Divina Providência, a Santa Casa, o Instituto de Cardiologia me falhou agora. Clínicas, Santa Casa. Não, clínicas não. O Instituto de Cardiologia, o Divina Providência, a Santa Casa e o Instituto de Cardiologia. A gente contratou essas entidades e ampliou muito a atenção básica na cidade de Porto Alegre. E a gente, aquelas filas na porta das unidades, elas estão ficando no passado. E quando a gente entrar agora, então, com esse aplicativo, que a gente vai começar a testar semana que vem, André, onde a pessoa poderá marcar a sua consulta pelo aplicativo, a gente vai deixar um legado que, por pior que seja o próximo gestor, ele vai ter muita dificuldade de retornar a essa questão pré-histórica, que é fila às 4 da manhã para conseguir um vale para marcar uma consulta que talvez não aconteça. Então, a gente está muito feliz com isso. Essa semana, André, também, a gente cumpriu a promessa de campanha e entregamos a 8ª unidade básica de saúde aberta até às 22 horas. A partir das 6 horas, em Belém Novo,
todos os cidadãos de Porto Alegre, não só da referência, podem ser atendidos nessa unidade básica. A gente já entregou mais de 20 unidades básicas que abrem das 7 às 7 ou das 8 às 8. E graças ao isolamento, e aí acho que isso é importante para as pessoas entenderem o isolamento, né? Graças ao isolamento, a gente espera que todos os vírus, não só o coronavírus, tenham uma diminuição na sua transmissão. Certamente, com a higienização. A demanda, né? E aí, portanto, a demanda nas unidades básicas vai diminuir. Certo. E a demanda nos hospitais, por infecções respiratórias, também deve diminuir. E isso vai comprovar também que a tese mundial do isolamento, ela serve para os vírus. Tá certo. Bom, eu agradeço. Eu não sei se o Lucas quer fazer alguma questão final aí. Agradeço da minha parte aqui, prefeito. Senão a gente teria muitos assuntos, inclusive, mas numa próxima oportunidade. Eu quero saber quantos idosos foram multados em Porto Alegre. Não sei se o senhor tem essa informação aí, mas um dos assuntos polêmicos do início da pandemia era a multa a idosos. Chegaram a ser multados, prefeito? Só para encerrar aqui, que eu lembrei agora disso. Não, a intenção não é a multa, era né? Educativo. A intenção é a conscientização. Não tem lei que faça uma sociedade andar nos trilhos, né? Deve ser a consciência de cada um. Isso aí. Todos os países que tiveram sucesso no mundo, ou são ditaduras, ou são países que a população tem consciência. Lucas, obrigado, prefeito Lucas. Quer alguma colocação? Não, só para encerrar aqui, agradecer então pessoalmente o prefeito Nelson Marquesa Júnior, que mais uma vez fez a gentileza de nos atender ao vivo para atualizar a situação do coronavírus em Porto Alegre. Obrigado. Tá certo, obrigado, prefeito, obrigado. Lucas Zabate, muito bem, informações importantes, né? Rapidamente, para quem está ligando agora, o prefeito disse que nós vamos ter uma explosão no número de casos aqui, sim, por causa do início da abertura do comércio, né, e construção civil e algumas indústrias, mas também pelo aumento no número de testagens. Todas as pessoas com síndrome gripal que procurarem um atendimento de saúde em Porto Alegre vão passar pelo teste do coronavírus. E a gente já teve esse número, né? De ontem para hoje foram 14 casos a mais. Então, esse número é reconhecido. Ao mesmo tempo, quando eu vi alguns dias atrás, ontem o secretário de Saúde de Porto Alegre falou do número de respiradores na capital. A gente justamente tem que se seguir neste ritmo para que a gente tenha uma oferta de respiradores. Isso é tranquilizante, né? Pelo menos em meio a essa situação de pandemia. E a questão de marcar o horário nos postos, né, de atendimento com o telefone, com o aplicativo, isso vai ser bastante prático, portanto, que deve entrar em operação nos próximos dias. Muito bem. 12h20, agora 16 graus é a temperatura. Olha só, falando em coronavírus, o Brasil já é o 6º país com mais mortes provocadas pela Covid-19. Nós ainda aqui no Rio Grande do Sul temos uma situação bastante diferente, né? A própria Santa Catarina já tem mostrando aí um aumento exponencial no número de casos confirmados. E é claro que essa explosão de casos, né, preocupa os governos de países vizinhos, né? O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, disse que o descontrole da doença no Brasil representa um risco muito grande para todo o continente. Vejam só a reportagem do Andrei Rosseto. Epicentro do novo coronavírus na América Latina, o Brasil está entre os países mais atingidos pela pandemia. São 43 mortes por milhão de habitantes até o momento. O índice de letalidade é de quase 7%, o 8º maior do mundo, segundo um estudo conjunto do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde da PUC do Rio de Janeiro, da Fiocruz e da Universidade de São Paulo. A subnotificação de casos por causa da falta de testes contribui para a alta taxa de mortalidade. Não existe nenhum país com mais mortes diárias que o Brasil que esteja em ascensão, né, com a curva de mortes. É difícil precisar quando o Brasil vai passar esses países em mortes diárias, mas a tendência dos números indica para isso. A rápida disseminação da Covid-19 no Brasil deixou o restante da América do Sul em alerta. A preocupação é que o descontrole da doença por aqui leve a um aumento no número de casos nos países vizinhos. Uruguai e Argentina, por exemplo, vão intensificar as barreiras sanitárias nas fronteiras. O governo uruguaio vai adotar um protocolo para controlar o fluxo de pessoas nas cidades binacionais. As autoridades também estão em alerta com os caminhos secundários usados para fugir da imigração. Em Jaguarão, cidade gaúcha na divisa com Rio Branco, no Uruguai, barreiras sanitárias são feitas com o apoio do Exército, desde o fechamento da fronteira terrestre em março. O transporte de cargas ainda está liberado. Eles apertaram a fronteira.
Então eles já estão te exigindo mais uma coisinha que é justamente para te não passar para o outro lado, né? Borrifadores automáticos aplicam desinfetante nos veículos que cruzam a ponte entre as duas cidades. No lado uruguaio, a prefeitura mede a temperatura de quem entra no país. No Paraguai, ainda não há data para a reabertura das fronteiras. 2 semanas atrás, valas foram cavadas em Pedro Juan Cabaleiro para controlar a circulação e impedir a entrada de brasileiros. O chefe do Congresso paraguaio disse em entrevista à imprensa local que o Brasil é uma ameaça para o país. Está claro de que uma ameaça, entre comillas. Brasil é um país de muchísimos millones de habitantes e creo que foi um dos países mais reacios, digamos, a implementar as medidas de contingência. Discurso afinado ao do presidente argentino, que afirmou a uma rádio de Buenos Aires que a situação no Brasil é um risco para toda a região. Alberto Fernandes conversou sobre o assunto com os presidentes do Chile e do Uruguai e disse estar preocupado com a entrada na Argentina de caminhões de carga que saem de São Paulo. Obviamente que é um risco muito grande. Vêm entrando caminhões de Brasil com transporte de carga, vienen del mercado de São Paulo, que é um dos lugares mais infectados do Brasil. Até mesmo o país mais afetado pela pandemia já demonstrou preocupação com o cenário brasileiro. Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a cogitar a suspensão de voos entre os países. Questionada sobre a situação no Brasil, a direção da Organização Mundial da Saúde diz que está disposta a dar todo o apoio técnico necessário às regiões mais atingidas. Bom, e apesar dessa realidade, o presidente Jair Bolsonaro ampliou por meio de decreto os setores que podem seguir abertos em meio à pandemia. Aqui no estado, o governador Eduardo Leite falou sobre as novas definições de setores essenciais do presidente. Leite diz que a regra federal em nada muda a situação aqui no Rio Grande do Sul. Mesmo que um serviço ali possa ser elencado como essencial, além de ter a discussão da possibilidade de elencar esses serviços como essenciais, o que é uma manobra, de certa forma, para tirar dos governos subnacionais a possibilidade de fecharem esses serviços, nós mantemos a possibilidade de nós determinarmos em que condições funcionarão. E é isso que nós estamos fazendo com o modelo do distanciamento controlado, determinando em que condições poderão trabalhar as diversas atividades econômicas no nosso estado. Isso servirá, inclusive, para a construção civil, que é um dos itens que o presidente da República mencionou. Então, a nossa responsabilidade é com a vida, mas também com as atividades econômicas, com o que elas geram de emprego, de renda para as pessoas, mas lembrando que, se houver perda de controle sobre a questão sanitária, não há economia que resista. Muito bem, vamos fazer uma visitinha, vamos até a casa do Jeremias Werneck. Oi, Jeremias, bati na porta aí, tudo bem? Oi, André, tudo bem? Como é que tá, Jeremias Werneck? A gente não precisa nem bater na porta. Então a porta da minha casa para você está sempre aberta. Então já entramos aí, olha só. Jeremias, vamos falar sobre coronavírus no futebol. São 3 casos no Grêmio, conta pra gente. Isso, André. O primeiro caso, e o caso que ganha mais notoriedade, é do Diego Souza. O Diego Souza está no Rio de Janeiro. Na segunda-feira que se sentiu mal, teve alguns sintomas do novo coronavírus, fez o teste por conta própria lá no Rio de Janeiro e o resultado foi positivo. O Diego Souza, 34 anos, ex-jogador do Flamengo, do Fluminense, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro. Vou parar por aqui, que ele passou por muitos clubes, André. Mas, enfim, o Diego Souza está com o Covid-19, mas ele está no Rio de Janeiro, ele não está aqui em Porto Alegre. Então ele não teve contato com os outros jogadores do Grêmio. E além dele, tem 2 funcionários do Grêmio que também testaram positivo para a Covid-19. Mas esses aqui em Porto Alegre? Isso, esses estão aqui em Porto Alegre e o Grêmio testou na segunda e na terça pela manhã os funcionários, os colaboradores e depois os jogadores. Falei com o departamento médico do Grêmio detalhadamente sobre isso e eles disseram que os funcionários foram testados em pequenos grupos. Então, esses 2 profissionais, esses 2 colaboradores que estão com a Covid-19, eles não tiveram contato com os jogadores e com outros profissionais. Eles já estão em casa, em quarentena,
depois de 14 a 15 dias, vão ser reavaliados para saber se eles voltam ao trabalho. Tá, mas eles chegaram aí para a arena com o vírus, hein, o Jeremias? Sim, eles foram na segunda-feira lá no CT Presidente Luiz Carvalho, que fica contíguo à arena, né? Um pouquinho mais afastado da arena, mas eles foram lá em grupos, os funcionários todos divididos em grupos de 5, 6 pessoas, e esses 2 funcionários estavam em um dos grupos dos funcionários, e apenas eles, desse grupo, tiveram teste com o Covid-19. Os outros, com a Covid-19, os outros funcionários que estavam nesse grupo, eles estão sendo monitorados, mas eles não testaram para o novo coronavírus, André. Agora, como essa questão aí do esporte e coronavírus, ela é muito polêmica, assim como com qualquer setor, né? Ontem eu escutei que a Holanda já determinou campeonato na Holanda com a presença da torcida só quando tiver vacina. E sabe-se lá quando é que vai ter, Jeremias? A Holanda, inclusive, foi um dos primeiros países a definir que a temporada estava encerrada, né? Então, os holandeses estão sendo muito criteriosos, muito incisivos nessa situação do futebol lá no país. Agora, a gente tem visto a Bundesliga, o campeonato alemão, vai voltar no próximo final de semana com portões fechados. Mas é a única liga do mundo que está sinalizando o retorno com os jogos, né? E com uma série de protocolos, enfim, mas por enquanto, em todo o planeta, o único campeonato que vai voltar é o campeonato alemão, no dia 17 agora, inclusive tem o clássico Borussia Dortmund, Schalke 04, o clássico do Vale do Ruhr. E a Coreia do Sul também, né? Parece que se prepara para a volta do futebol, inclusive é um interesse muito grande, porque o mundo inteiro está louco para ver futebol, né, Jeremias? Claro, a Coreia também, mas na Coreia a gente teve desde o início testagem em massa, né? Um outra controle situação, muito forte da pandemia, uma outra situação. A Alemanha teve casos, uma enxurrada de casos e também pessoas que foram a óbito por conta do vírus, né? Bom, o que a gente tem aí sobre os treinos de Inter, Grêmio? Teve também uma desinfecção lá no São José. Tivemos doações também, né? Quem é que fez doação aí? Foi o Renato e o D'Alessandro e o Renato. Isso. Em meio aos treinos, em meio aos testes para a Covid, o D'Alessandro fez uma doação de 800 máscaras. E é muito legal essa ação do D'Alessandro. Ele é embaixador do Instituto do Câncer Infantil, né, André? Sim. Então, ele doou máscaras do Instituto do Câncer Infantil e ele também está fazendo uma ativação, aí, lançando uma linha de máscaras. Quem quiser comprar essas máscaras, toda a renda da venda desses equipamentos vai ser destinada para o Instituto do Câncer Infantil. Cada máscara custa R$10. São 3 modelos. E tem o combo, se comprar os 3 modelos, sai por R$25. Pode comprar pelo e-mail, né, do Instituto do Câncer Infantil, que é o ic@ic.com.br, enfim. E uma das máscaras me chamou a atenção que tem a boca do leão, né? O leãozinho, que é o mascote do Instituto do Câncer Infantil. Achei bem legal. Eu gostei do design, esse não precisa do elástico na orelha ali, ele já está, né, desenhado, eu achei muito bacana. E aproveito um abraço para o doutor Bruneto, que é o presidente do Instituto do Câncer Infantil, uma pessoa que já está há muitos anos, acho que desde da criação do Instituto, uma pessoa sempre muito dedicada também, doutor Bruneto, nosso abraço. O que mais aí, Jeremias? Se tem doação do lado tem doação do lado do Grêmio. O Renato Portaluppi, lá do Rio de Janeiro, pegou o telefone e doou 7 toneladas de alimentos e itens de higiene para comunidades carentes que ficam no entorno da arena. Esses mantimentos, esses donativos, eles já foram repassados, já começou a entrega para o pessoal ali dos vizinhos da arena, né? As né? famílias carentes. Exatamente, os vizinhos da arena. Legal. Exatamente. 7 toneladas, André. Que legal, né? Então tá bem. Só para ter rapidinho a desinfecção que teve no São José, alguma intenção de treinos lá, ô Jeremias? Pois é, eu falei com o São José e o detalhe lá é o seguinte, o São José, por questões financeiras, André, ele está esperando uma definição de quando voltam os jogos. Quando houver uma data para voltar aos jogos, eles voltam aos treinos, senão não vai voltar aos treinos. Por questões econômicas, tem um custo aí muito grande para organizar os treinos, né? Jeremias, grande abraço, bom final de semana, a gente se vê na segunda-feira. Tchau, tchau. Um abraço, meu amigo, um abraço para todos, grande final de semana. Tá certo, um grande abração aí, Jeremias Werneck. Olha só, 12h32. Já pensaram no domingo, hein? No Dia das Mães?
Pois é, muitos filhos vão ter que passar o Dia das Mães longe, né? Pelo menos este ano. Mas o encontro físico, ele pode esperar. A sensação de estar conectado, né, junto, e a declaração do quanto as mães são muito importantes em nossas vidas, isso a gente tem diversas maneiras de fazer, não é verdade? Não precisa estar ali na presença física. Então confira agora a homenagem com muita emoção, Biscoito Zezé. Esse ano, né, infelizmente, devido à situação em que todos estamos vivendo, né, muitas famílias, né, muitas mães e filhos não estão podendo se encontrar para o seu tradicional almoço de Dia das Mães. E eu e minha mãe combinamos em fazer a mesma sobremesa no domingo, para que a gente se sinta perto, mesmo que longe. E a gente tem se falado quase todos os dias por videochamada, que é uma forma, né, de nos aproximarmos. Mãe, tu me ensinou tantas coisas durante todos esses anos e uma das principais coisas é que, independente de estar perto ou longe, o nosso amor permanece grande. Para todas as mães que estão passando esse momento difícil, feliz Dia das Mães. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. A gente se emociona, né, de ver nesse Dia das Mães diferente, mas com a presença, né, dos Biscoitos Zezé, né, carinho que vem de família. A gente vai ter momentos especiais, certamente, com as mães. Eu aproveito também, meu depoimento, mando um beijo para minha mãe, que certamente está me assistindo. Minha mãe Marília, beijo grande de coração. A gente só se vê de longe, mas ainda que a gente sabe que é para proteção e saúde dela. Beijo para todas as mães. Vamos mudar de assunto aqui, você vai ver ainda hoje aqui no SBT Rio Grande. As imagens de um roubo frustrado, bandidagem tenta arrombar uma loja e se dá mal. Perseguição policial em Porto Alegre, teve carro roubado e até um acidente. Nós vamos mostrar mais imagens. Domingo é Dia das Mães. Como fica a comemoração à distância em meio à quarentena? Muito bem, 12h35, a gente vai até a Serra agora. Por quê? Porque a cidade de Gramado está reabrindo hotéis e parques turísticos com restrições, claro, para o funcionamento de serviços. Nós vamos conversar agora com o prefeito Fedoca Bertolucci sobre o que se espera aí para os próximos dias. Prefeito, boa tarde, muito obrigado por participar aqui com a gente. Nos fale um pouco de Gramado, porque mesmo Gramado tendo dias atrás permissão para reabrir hotéis, Gramado foi cuidadoso, né, prefeito? Boa tarde. Alô, prefeito, tivemos um congelamento do sinal. Tá frio, mas não tanto lá em Gramado, mas o sinal congelou. O sinal de internet congelou. O prefeito Bertolucci me escuta agora. Prefeito, boa tarde. Escuto sim. Prazer. E aí, prefeito, como é que está aí a expectativa agora de Dia das Mães, ao mesmo tempo essa necessidade de comércio, né, de comercialização, de abertura de parques e, por outro lado, o cuidado com o coronavírus, que a gente sabe que esse vírus vai andar por mais um tempo por aqui, infelizmente. Esse nós não queríamos no turismo, né, prefeito? Tudo que a gente não precisava era o Covid-19 como sendo nosso hóspede, né? Mas nós estamos nos defendendo muito bem, graças a Deus, Gramado se preparou bem. E agora, depois de muitos contatos com o sindicato e as associações de hoteleiros, nós acabamos flexibilizando. Claro, sem descurar das medidas preventivas com vistas a prevenir esta pandemia, né? Prefeito, ontem eu vi com muita lástima, né? O senhor deve ter, certamente acompanhou, até porque eu acho que foi a cidade de Gramado que recebeu a doação do Hotel Laje de Pedra, que depois de 40 anos fechou as portas, né? Foi Canela, perdão, mas obviamente aí do lado, né? Canela e Gramado são cidades irmãs. Eu lhe pergunto, esse reflexo na economia, na parte de turismo, né, que tem em Gramado, qual é a expectativa que o senhor tem daqui para frente com a volta do turismo, que vai demorar muito para ver, por exemplo, visitantes turistas do norte, nordeste, do centro do país, até do próprio Rio Grande, né? Nós teremos obrigatoriamente que fazer um planejamento específico
para o turismo terrestre. Né? Nós não temos notícias alvissareiras em relação aos voos retornarem à normalidade, então a gente está fazendo programação específica para o turismo terrestre. E nesse sentido, nós vamos recepcionar as pessoas que vierem para cá de automóvel, sempre com aqueles cuidados, né? Serão recepcionados no da cidade, pedindo regras, pedindo que eles as obedeçam para a sua própria proteção e a proteção de todos. Agora, para o Dia das Mães, como é que está a ocupação hoteleira em Gramado, prefeito? Tudo é muito recente. Sim. E nós liberamos ontem, praticamente, anteontem. Mas tem procura? E os hotéis precisam cumprir um protocolo de contingenciamento para que possam ter as suas portas abertas. Eles já estão providenciando, muitos já entregaram, e eu acredito que eles já estejam a par e, ao mesmo tempo, contratando as hospedagens para esse domingo do Dia das Mães, esse final de semana. O que muita gente não sabe é que Gramado é a cidade mais visitada por estrangeiros, né? E no Brasil é a segunda mais visitada, perdendo apenas para o Rio de Janeiro. Então, economicamente, esse baque ele é muito forte para a prefeitura e para a própria população, né? Que grande parte vive do turismo. Sem dúvida nenhuma. Hoje, por exemplo, no turismo interno, nós, inclusive, ultrapassamos o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro nos vence por conta do turismo internacional. E só para vocês terem uma ideia, a queda do ISQN aqui em Gramado, de abril de 2019 para abril de 2020, foi de cerca de 423%. Nossa, que diferença. É muito grande. Isso não adianta, vai ter um reflexo. Prefeito, se fala já alguma coisa sobre o Natal Luz? Eu sei que está lá em dezembro, mas quando se trata de uma pandemia, a gente tem que ter um planejamento maior. O que se fala sobre o Natal Luz em Gramado? A Natal Luz, nós já estamos projetados para mais de 100 dias de Natal, e não aqueles 80 outros, né? Ampliamos o prazo, queremos ver se fazemos alguns encaixes, porque eventos públicos que seriam realizados no primeiro semestre tiveram que ser suspensos. Então a gente vai ver se encaixa. Não é o caso, por exemplo, da Festa da Colônia, da feira feita em Gramado. A gente vai ver se encaixa num desses eventos aí que vem do segundo semestre. O nosso calendário já está pronto, Gramado está linda, é muito bonito de nós vermos os nossos jardineiros trocando, né, a floração da cidade para as plantas agora de outono, de inverno. Então nós estamos preparados para receber o turista. Prefeito Bertolucci, muito obrigado pela entrevista aqui com a gente no SBT Rio Grande. Muito obrigado mais uma vez. E agora falando sobre o Hotel Laje de Pedra, olha que hotel, né, que tem tanta história, 40 anos de história, pois ontem foi numa cerimônia feita via internet, todo o material interno foi doado para a Prefeitura de Canela. O hotel fechado, depois de 40 anos, já enfrentava uma crise e com a pandemia piorou a situação. Vamos lá para a redação, olha só, a gente volta a falar de um flagrante aqui na região noroeste do estado, ladrões que arrombaram uma loja no centro de Cruz Alta. E olha o que aconteceu, eles não esperavam, não contavam com a polícia que se aproxima e eles têm que sair correndo, Lucianico. Pois é, a polícia chegou na hora, André, na hora. A gente consegue ali acompanhar pelas câmeras de segurança, né, que esses 3 indivíduos, entre eles um menor, eles chegam nessa loja, quebram o vidro, invadem e aí eles carregam o carro, enfim, com várias põe roupas. Carregar, né? Sim, fazem 4 viagens e olha, eles saem carregados. E aí, olha ali, nesse momento é quando a viatura da Brigada Militar passa ali, acaba surpreendendo eles arrancam. Um dos indivíduos ainda não consegue entrar, a gente vê que ele tenta entrar, embarcar na parte de trás, vai ali no passageiro, ali na parte da frente, corre no lado do carro. O de vermelho ali, exatamente. Agora a gente consegue acompanhar bem direitinho aí a ação dos bandidos, ó. E chega a cair algo no chão. Não, primeiro eles se atrapalham, né? Ali um pouquinho antes. Volta ali a imagem um pouquinho, gente. A gente vê que eles são meio atrapalhadinhos ali, né? Tanto é que... Volta, Richard, antes, por favor, nosso Richard Kleiderman. Volta um pouquinho antes, que é a hora que eles estão abrindo a porta, Lu, né? Ali eles quase que caem por cima do de vermelho. Ó, o vermelho tá azarado. Quer ver, ó? O de vermelho tá ali, ó. Lá, ó.
Não, olha, só eu acredito que seja o próprio vidro ou algo ali da própria porta, porque eles quebram o vidro, né? E aí começam a encher o carro. Enche. Não, e na hora do susto, Luke, o de vermelho vai entrar no carro e o que acontece? Não tem lugar. Não tem lugar para ele, ali, ó. Olha lá a viatura. Não tem lugar. Tentou, não conseguiu, vai pra parte da frente também, não conseguiu. E olha, André, não terminou por aí, viu? Eles começaram ali uma perseguição ainda pelas ruas ali do centro de Cruz Alta, até que finalmente a Brigada Militar conseguiu então capturar aí esses indivíduos, né? O carro bateu, enfim, eles tiveram algumas escoriações, os 2 maiores foram presos e o menor foi apreendido. E uma pergunta... Como a Brigada Militar descobriu que eles estavam arrombando? Como? Como? Pois é, eles tinham tentado arrombar uma outra loja de roupas antes. E aí a Brigada Militar, exato, né? Já ficou de olho, ficou sabendo, chegou lá, viu que a loja não tinha sido arrombada, que eles tinham sido, enfim, que desistiram. E aí, então, foi atrás e encontrou aí eles arrombando essa outra loja, bem no momento, bem no flagra ali. E a gente viu o carro da polícia passando. Outro assunto, um roubo de carro, né? Teve perseguição e acidente na zona sul da capital. A gente vai conversar com a Lu, que caiu o microfone da Lu. Caiu o microfone bem na hora. Eu vou te entregar. André. Pois é, mas pelo menos não caiu aqui a pilha, viu? Ah, tá bom. Mas foi quase. O áudio tá perfeito. Conta pra gente isso aí, onde é que aconteceu, Lu? Foi aqui na zona sul, viu, André? Foi ontem ali de noite, ali por volta de umas 10h30 da noite. Essas imagens são bem do momento, né, em que aconteceu ali um acidente, o carro dos bandidos bateu contra uma caminhonete de uma mulher que estava dirigindo ali na rótula da Juca Batista com a Eduardo Prado. Só que essa ocorrência, na verdade, ela começou em Ipanema um pouco antes. Os bandidos assaltaram um motorista de aplicativo, né? Ele estava, enfim, começando uma viagem, aí ele entregou as chaves, eles pegaram o carro, um outro carro onde via um pessoal, viu a cena, acionou a polícia, a brigada começou a fazer rondas, até que então localizou o carro e aí começou, André, aquela perseguição, teve troca de tiros, porque eles ficaram ali na cola dos bandidos por muito tempo. Olha só essas imagens aí, ó. Olha lá, os moradores, inclusive, fizeram vídeos. Vamos ouvir de novo ali, vamos ouvir com os tiros junto ali. Aquele vídeo que dá, né, pra ouvir, né, André? Vamos ver ali a perseguição. Imagina o susto, né? Sim, aí já é o momento, então, em que os bandidos perderam o controle, bateram, né, contra um outro carro, uma caminhonete, onde havia uma mulher que estava dirigindo, subiram o canteiro e aí ali... Meu Deus. Muitos tiros ali foram ouvidos por moradores. Vários vídeos começaram a surgir, né, nas redes sociais, até que finalmente, então, eles foram, bateram aí, subiram o canteiro e aí foram presos, né, pela Brigada Militar, que estava na cola aí desses ocupantes aí, desses bandidos. O SAMU até foi acionado, né, e, enfim, eles conseguiram aí prender esses 3. Obrigado, Lu. Até daqui a pouco, agora faltando 15 para 1, muitas cidades aqui do estado tornaram obrigatório o uso de máscaras, né? Em Caxias do Sul, muita gente até duvidou se realmente ia ter fiscalização. Vamos subir a serra? Vamos até lá conversar com o colega Guilherme Fadanelli, porque quem duvidou se deu mal, Fadanelli. Boa tarde. Boa tarde, André. Se deu mal, viu? Os fiscais da Secretaria Municipal do Urbanismo passaram por 15 bairros aqui da cidade. E nessa fiscalização, 6 pessoas acabaram sendo multadas. Essas pessoas, André, elas foram levadas até a prefeitura, lá foi feita a autuação, também foi gerado o boleto da multa, mas agora é importante dizer que essas pessoas terão um prazo aí para tentar se explicar por que não estavam usando a máscara e nem portando a máscara, ou seja, estavam totalmente sem esse item de proteção. Essa fiscalização começou no início da semana apenas orientativa, né, André? E agora, nesses últimos dias, então, passou para essa nova fase aí. Muita gente duvidando realmente se ia ter fiscalização, mas aqui em Caxias, sim, a fiscalização está sendo feita. É uma forma também de educar, né? Mas a secretaria disse, André, que muita gente está usando a máscara e que o caxiense aqui está levando a sério, sim, esse uso do item de proteção. E tem que usar com responsabilidade, né? Muitas prefeituras, elas têm muitas dúvidas da obrigatoriedade ou não, porque o que é importante é a pessoa usar, mas usar com responsabilidade, né? Fazendo a higiene, a colocação correta, né? Para que não se transforme num problema o uso da máscara, né, Fadanelli?
Exatamente. Essa fiscalização, André, está sendo feita nas calçadas aqui da cidade, praças, parques e também dentro dos ônibus. Os motoristas de carros particulares, aí vai de cada pessoa a consciência de cada um. E os motoristas de táxi e carros por aplicativo, esses também têm que usar máscara por aqui. Bom, ainda sobre coronavírus, nessa semana a gente falou, não é, sobre os 15 leitos de UTI pelo SUS aí em Caxias que esperam, né, a chamada habilitação, né, do serviço pelo Ministério da Saúde, para que o Ministério da Saúde faça o repasse, né, do valor desses leitos. E esses leitos, né, já começaram, né, a fazer falta na região, Fadanelli. Pois é, André, em Bento Gonçalves, que é o município aqui da região com mais casos de coronavírus, são 187 registrados até agora e 3 mortes. Por lá, todos os leitos já estão ocupados por pacientes com o novo coronavírus e também de outras doenças. Ou seja, essa situação preocupa a Secretaria da Saúde lá de Bento Gonçalves. Lá, André, são 13 leitos de UTI pelo SUS. Só que esse número, segundo a Secretaria da Saúde, é muito baixo, porque Bento tem 120 mil habitantes. Então, é um número praticamente irrisório aí para a população que precisa de atendimento pelo sistema público. Quando se chega no limite, André, desses 13 leitos, o que acontece? Vai para uma central de regulação e aí é feita a busca por leitos disponíveis, geralmente em Caxias, Porto Alegre, Passo Fundo, essas duas últimas cidades, inclusive com números bem altos aí de casos do novo coronavírus. Só para a gente contextualizar, a gente falou sobre essa situação na última quarta-feira aqui de Caxias, que tem 15 leitos aguardando habilitação, e também a gente tem mais 10 leitos em Garibaldi, 5 em Farroupilha e mais 5 aguardando por habilitação lá em Bento Gonçalves, André. E já que a gente está falando sobre essa questão dos hospitais, a gente também tem uma boa notícia aqui de Caxias. Não sei se eu já posso chamar, André. Pode, conta pra gente. É uma iniciativa muito legal de 2 crianças aqui de Caxias que acabaram se sensibilizando com as notícias do novo coronavírus e acabaram fazendo bonecos de gesso para arrecadar dinheiro e doar para um hospital aqui de Caxias do Sul para comprar itens necessários aí nessa época de coronavírus. Vamos acompanhar a reportagem. É da dificuldade que surgem grandes gestos de amor dedicados a quem nem se conhece. A situação complicada que vive o sistema público de saúde preocupou as amigas Rafaela, de 10 anos, e Mariana, de 8. Cansadas de apenas ver os problemas pela TV ou pela internet, elas decidiram transformar uma tarde de brincadeiras em solidariedade, produzindo bonecos de gesso para vender. A gente estava procurando o que fazer quando a gente viu numa prateleira o brinquedo da Mari, que tinha os moldezinhos de gesso para fazer os bonequinhos de gesso. Mas quando a gente começou a fazer a minha, a gente teve a ideia de fazer esses bonequinhos e vender no portão, lá na frente do portão da casa da Mari. A gente colocou as coisas aqui e começamos a colar cartaz de divulgações. Vocês até conseguem ver aqui um pouquinho, ó, porque tem a colinha ainda no portão da minha casa. A vizinha da Mari comprou e a gente mandou um áudio que a gente fez do anúncio dos bonequinhos nos grupos. Nós estamos vendendo bonequinhos de gesso para arrecadar dinheiro e doar para o hospital. E a promoção de hoje é que se você doar mais que R$4 pra gente, doar pro hospital, você ganha um bonequinho de graça. A promoção deu certo e todos os 7 bonecos foram vendidos. Mas para chegar à meta, elas ainda venderam pipoca. O resultado foi uma arrecadação de R$50,30. Inicialmente, a ideia surpreendeu os pais das meninas, que hoje se enchem de orgulho da iniciativa das filhas. Quando a gente vê elas tão pequenas, tendo uma iniciativa assim, de forma bem espontânea, porque tudo partiu delas, elas executaram, elas planejaram, elas fizeram, enfim. E aí a gente sente um orgulho imenso. O valor arrecadado foi doado para o Hospital Geral, que atende 49 municípios da Serra, 100% SUS. Para a instituição, que tem um custo aproximado de R$9 milhões por mês, até parece pouco. Mas nesse caso, o que importa não é o valor, mas sim o significado do gesto das meninas, preocupadas em fazer a diferença. Com o dinheiro, o hospital pretende comprar cerca de 200 máscaras de proteção. No momento que eu disse para elas a quantidade de máscaras que seriam compradas,
elas ficaram felicíssimas. Elas já queriam começar a juntar o dinheirinho delas da mesada para trazer mais coisas ainda para o hospital. A gente está muito feliz de poder doar R$50,30 para o hospital. E foi uma experiência incrível para nós. E que esse dia ia ficar guardado em memória para nossa vida toda. Que legal, que baita exemplo. Olha só, 12h53, atenção. Lucas Abate, a polícia prendeu um dos matadores mais procurados da capital. Inclusive, ele é responsável por pelo menos 5 assassinatos só esse ano. Lucas. Isso, André, um homem envolvido com vários assassinatos em Porto Alegre, 5 somente este ano. Aqui ao meu lado está o delegado Cassiano Cabral, que é responsável por grande maioria das investigações sobre esse homem. Delegado, esse era o criminoso mais procurado na área da 3ª Delegacia de Homicídios? Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Sim, o Cassi era o foragido número 1, não só da 3ª DH, como do Departamento de Homicídios, atualmente, pela vinculação que ele teve com recentes ataques, especialmente na Zona Norte de Porto Alegre, bairro Sarandi, Vila São Borja, em que ele é investigado a participação dele como autor de 5 recentes fatos. Então ele estava foragido desde janeiro, com mandado de prisão expedido pela vara do júri, e era nosso procurado, e ontem foi feita a sua captura. A gente teve no último final de semana um dos mais violentos do ano, se não o mais violento. Ele está envolvido em algum desses ataques? Também é apurada a sua participação em eventos ocorridos nesse final de semana, especialmente na Vila Bom Jesus e na Vila Mário Quintana, mas é claro que pela recenticidade dos fatos ainda pende de apuração mais concreta para que possamos então ter a certeza da participação dele também nesses ataques do final de semana. Tá certo, então. Muito obrigado, delegado Cassiano Cabral, titular da 3ª Delegacia de Homicídios, falando, André, sobre a prisão de esse homem que tem envolvimento em vários crimes, 5 homicídios somente neste ano. Ok, obrigado. Esse é o Lucas Abate, 12h54. Olha só, o Dia das Mães está aí, E este ano a comemoração vai ser diferente, para a maioria das pessoas. Até porque ficar distante agora é a maior prova de amor. Confira na reportagem da Gabi Lerina. A ligação que a Michele mais esperava fazer nesses últimos dias. O encontro está marcado. Será no Dia das Mães. É que nunca doeu tanto ficar longe da filha. São 31 dias sem poder sentir o cheiro, receber um carinho da Luísa, de 3 anos. E hoje eu já falo com mais facilidade e com um pouco mais de sorriso no rosto e não com lágrimas, Porque eu vou ter um encontro com a minha filha no Dia das Mães. E esse momento, com certeza, vai ser muito especial. Michele é enfermeira na unidade de terapia intensiva no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Tem contato direto com pacientes infectados pelo novo coronavírus. Para proteger a menina, optou por deixá-la sob cuidados dos avós. Apesar de difícil, a decisão foi um ato de amor. Eu não consigo ter um sentimento ou pegar um sentimento para poder explicar para vocês, porque realmente é doloroso, este momento. E como eu entendo o coração dessa mãe. É que eu também sou mãe dessa aqui, da Catarina, de quase 3 anos de idade. E que durante a pandemia, como eu estou na linha de frente, também tenho tomado alguns cuidados. Mas eu posso garantir para vocês que diante de toda essa situação, eu me sinto sim uma privilegiada de poder passar a data, o Dia das Mães, bem pertinho dela. É que ela me enche de energia, me deixa leve, me faz sorrir. É um amor puro, um sentimento tão bom que a gente queria mesmo guardar eles em potinhos para que nunca crescessem e continuassem nos enchendo de ternura. E já que eles crescem, esse amor só se multiplica. Não é, dona Zedinei? Está sendo uma barra ficar longe do filhão, o Douglas, de 17 anos. Já são 40 dias de afastamento. É que ela trabalha com pessoas do grupo de risco. É cuidadora de idosos. Só eu e ele, eu por ele e ele por mim. Nós nos amamos muito.
mas só que a gente se sente triste porque nessa data tão importante a gente tem que ficar afastado. A Elise também não esperava passar pela mesma situação. É enfermeira e professora da área da saúde. Faz plantões em hospitais. Segue na mesma casa da família. Porém, as regras de higiene são rígidas. Pouco se aproxima do filho Guilherme. O domingo vai ser de comemoração, mas um pouco diferente. Vai ser um dia bem complicado para todas as mães, mas é necessário. A gente tem que ter um bom preparo psicológico, né, para isso, porque a gente sabe que, né, chegando, retornando do serviço, eu sei que eu não vou poder ter o abraço que eu gostaria, que meu filho não vai poder me abraçar, me beijar, enfim, ter toda aquela troca de afeto e carinho. A mamãe é essa organizadora de eventos. Para ela, o 10 de maio será mais do que especial, marcado pelo renascimento, uma comemoração à vida de toda a família, depois que se recuperaram da Covid. Foram 15 dias de sintomas intensos, eu, meu marido, e acreditamos que a Maria Antônia também tenha contraído o vírus, né? E o mais importante é a gente realmente poder refletir e dar valor para aquilo que realmente importa, né? Feliz Dia das Mães! Quem tá com o coraçãozinho apertadinho, os olhos mareados aí, hein? Melhor não falar muito, viu, André? Não, mas então olha só, a gente aproveita nesse finalzinho para mandar um beijo muito grande para todas as mães. É muito de coração mesmo, né, Lu? Com certeza. Eu Porque mando é um beijo aqui para as minhas mamães de vida e para todas as mães que estão nos assistindo. Eu acho que a minha emoção é de muitos que vão passar o Dia das Mães longe, né, André? Mas é uma necessidade. E já a gente vai poder dar esse abraço, né, pessoalmente, pertinho. Lembrando que, por mais difícil que seja, é um afastamento por amor. Então, a todas as mães, de coração, em nome de todas as nossas equipes aqui, pessoal que trabalha com a gente, também está se dedicando. E muitas mamães também, um beijo muito grande a todos. Feliz Dia das Mães e até segunda. Beijo, Lu! Beijo!